1 Reis 20. Acabe derrota os sírios, e Ben-Hadad, o rei da Síria, reuniu todo o seu exército, e havia 32 reis com ele, e cavalos, e carruagens, e ele subiu e sitiou Samaria, e guerreou contra ela. E ele enviou mensageiros a Acabe, rei de Israel, para dentro da cidade, e disse-lhe: Assim diz Ben-Hadad: A tua prata e o teu ouro são meus, as tuas esposas também e os melhores de teus filhos são meus. E o rei de Israel respondeu e disse: Ó rei meu senhor, de acordo com o teu dizer, eu sou teu, e tudo o que tenho. E os mensageiros retornaram e disseram: Assim falou Ben-Hadad, dizendo: Embora eu tenha mandado a ti, dizendo: Tu me entregarás a tua prata e o teu ouro e as tuas esposas e os teus filhos, mesmo assim enviarei os meus servos a ti amanhã por volta desta hora, e eles procurarão na tua casa e nas casas dos teus servos, e será que tudo o que for agradável aos seus olhos, eles porão em suas mãos e retirarão. Então o rei de Israel chamou todos os anciãos da terra e disse: Notem, rogo-vos, e vede como este homem procura o mal, porque enviou-me pelas minhas esposas e meus filhos, e pela minha prata e pelo meu ouro, e eu não lhes neguei. E todos os anciãos e todo o povo disseram a ele: Não atentes a ele, tampouco consintas, porquanto disse aos mensageiros de Ben-Hadad: Dizei ao meu senhor, o rei: Tudo o que mandaste ao teu servo na primeira vez, falo-ei, mas isto não posso fazer. E os mensageiros partiram e lhe trouxeram novamente palavra. E Ben-Hadad mandou dizer a ele: Os deuses assim me façam, e ainda mais, se o pó de Samaria em punhados for suficiente para todo o povo que me segue. E o rei de Israel respondeu e disse: Dizei-lhe, que aquele que se cinge das armas não se glorie como aquele que se solta. E sucedeu, quando Ben-Hadad ouviu esta mensagem, enquanto ele e o rei estavam bebendo nos pavilhões, disse aos seus servos: Ponde-vos em formação. E eles se puseram em formação contra a cidade. E eis que veio ali um profeta até Acabe, rei de Israel, dizendo: Assim diz o Senhor: Tens tu visto toda esta grande multidão? Eis que a entregarei à tua mão neste dia, e tu saberás que eu sou o Senhor. E Acabe disse: Por quem? E ele disse: Assim diz o Senhor: Justamente pelos moços dos príncipes das províncias. Então ele disse: Quem ordenará a batalha? E ele respondeu: Tu. Então ele enumerou os moços dos príncipes das províncias, e eles eram 232, e depois deles, ele enumerou todo o povo, todos os filhos de Israel, sendo 7.000. E eles saíram ao meio-dia. Ben-Hadad, no entanto, estava se embriagando nos pavilhões, ele e os reis, os 32 reis que o ajudaram. E os moços dos príncipes das províncias saíram primeiro, e Ben-Hadad mandou verificar, e eles lhe contaram, dizendo: Há homens vindos de Samaria. E ele disse: Se eles saíram em paz, trazei-mos vivos, ou se saíram em guerra, trazei-mos vivos. Assim, estes jovens dos príncipes das províncias saíram da cidade e o exército que os seguia, e eles mataram cada qual o seu homem, e os sírios fugiram, e Israel os perseguiu, e Ben-Hadad, o rei da Síria, escapou em cima de um cavalo com os cavaleiros. E o rei de Israel saiu e feriu os cavalos e carruagens, e matou os sírios com um grande massacre. E o profeta veio até o rei de Israel e disse a ele: Vai, fortalece-te e atenta, e vê o que fazes, pois ao retorno do ano, o rei da Síria subirá contra ti. E os servos do rei da Síria disseram a ele: Os seus deuses são deuses dos outeiros, por isso eles foram mais fortes do que nós, mas lutemos contra eles na planície, e seguramente seremos mais fortes do que eles. E faze isto: retira os reis, cada qual do seu lugar, e põe capitães no lugar deles, e enumera para ti um exército semelhante ao exército que perdeste, cavalo por cavalo e carruagem por carruagem. E lutaremos contra eles na planície, e seguramente seremos mais fortes do que eles. E ele deu ouvidos à sua voz, e assim o fez. E sucedeu, ao retorno do ano, que Ben-Hadad enumerou os sírios e subiu até Afeque para lutar contra Israel. E os filhos de Israel foram enumerados e estavam todos presentes e foram contra eles. E os filhos de Israel se acamparam diante deles como dois pequenos rebanhos de cabritos, mas os sírios enchiam a terra.
E veio ali um homem do Criador e falou ao rei de Israel e disse: Assim diz o Senhor: Como os sírios disseram, o Senhor é o Criador dos outeiros, mas não é o Criador dos vales. Por isso entregarei toda esta grande multidão na tua mão, e saberás que eu sou o Senhor. E eles acamparam um diante do outro por 7 dias. E assim foi que no 7º dia a batalha foi travada, e os filhos de Israel mataram, dos sírios, 100.000 homens de pé em um dia. O restante, porém, fugiu para Afeque, para dentro da cidade, e ali uma muralha caiu sobre 27.000 dos homens que restaram. E Ben-Hadad fugiu e entrou na cidade, dentro de uma câmara interna. E os seus servos disseram a ele: Eis que agora ouvimos que os reis da casa de Israel são reis misericordiosos. Rogo-te que ponhamos panos de saco sobre os nossos lombos e cordas sobre as nossas cabeças, e saiamos ao rei de Israel, porventura ele salve a tua vida. Assim eles cingiram os lombos de panos de saco e puseram cordas sobre as suas cabeças, e vieram até o rei de Israel e disseram: O teu servo Ben-Hadad diz: Suplico-te que me deixes viver. E ele disse: Ele ainda está vivo? Ele é meu irmão. Ora, os homens observaram diligentemente se qualquer coisa viria da parte dele, e rapidamente a apreendiam, e disseram: O teu irmão, Ben-Hadad. Então ele disse: Ide e trazei-mo. Então Ben-Hadad veio até ele, e fez com que ele subisse na carruagem. E Ben-Hadad lhe disse: As cidades que o meu pai tomou do teu pai, restituí-las-ei, e farás ruas para ti em Damasco, como o meu pai fez em Samaria. Então disse Acabe: Despedir-te-ei com este pacto. Assim ele fez um pacto com ele e o despediu. Um profeta condena Acabe. E um certo homem dos filhos dos profetas disse ao seu próximo pela palavra do Senhor: Fere-me, rogo-te. E o homem se recusou a feri-lo. Então ele disse ao homem: Como não obedeceste à voz do Senhor, eis que tão logo partires de mim, um leão te matará. E assim que ele partiu, um leão o encontrou e o matou. Depois ele encontrou um outro homem e lhe disse: Fere-me, rogo-te. E o homem o feriu, de modo que ao ferir-lhe ele o machucou. Assim o profeta partiu e esperou o rei junto ao caminho, e disfarçou-se com cinzas sobre a face. E quando o rei por ali passava, ele gritou ao rei e disse: O teu servo saiu para o meio da batalha, e eis que um homem se virou para o lado, e me trouxe um homem e disse: Cuida deste homem. Se de algum modo ele vier a faltar, a tua vida será pela vida dele, ou, de outro modo, pagarás um talento de prata. E enquanto o teu servo esteve ocupado, aqui e acolá, ele se foi. E o rei de Israel disse a ele: Assim há de ser o teu juízo. Tu mesmo o decidiste. E ele se apressou e removeu as cinzas da face. E o rei de Israel reconheceu que ele era dos profetas, e ele lhe disse: Assim diz o Senhor: Por que deixaste escapar da tua mão um homem ao qual indiquei para a total destruição? Por isso a tua vida irá pela vida dele, e o teu povo pelo povo dele. E o rei de Israel foi para a sua casa revoltado e aborrecido, e veio até Samaria.